Mais um dia nesse maravilhoso espaço para a gente gravar o nosso podcast. E você que está aí é super bem-vindo para esse papo maravilhoso. Hoje eu estou com pessoas muito especiais, que são amigos e que vão falar. A gente não está aqui para falar de tratamento nenhum. Aqui não tem médico, aqui não tem doutor, nem dentista, nem ninguém. Aqui tem pessoas que mudaram de vida, que se acharam, talvez, na questão da identidade. E a gente gostaria de falar um pouquinho disso, porque talvez você que está em casa vai se identificar com alguma história e, quem sabe, isso vai fazer muito sentido para o teu futuro. Queria receber aqui, primeiramente, primeiras damas, me deem licença, por favor, a Paola Damer, minha querida amiga. Por favor, se apresente. Olá, meu nome é Paola, tenho 39 anos, sou gerente do consultório odontológico, tenho 2 filhos, sou casada com o Guilherme. Estou aí para dar o meu testemunho sobre a minha mudança, né? Agora a outra metade, né? Isso aí. Olá, eu sou o Guilherme, sou dentista, tenho 34 anos e então temos 2 filhos, eu e a Paola. E estamos aí, né, para conversar um pouquinho sobre nossa mudança de vida, a nossa nova vida, né? Então, estamos aí, mostrar para vocês o quão bom está sendo essa mudança que a gente fez. E eu sou o Cristiano Silva, sou profissional de educação física, gerontólogo, né? Tenho mestrado em gerontologia, trabalho com a terceira idade, né? Gerontologia é uma ciência mais nova, a ciência que estuda os efeitos do processo de envelhecimento, e também estou aqui para ver o quanto que eu fui transformado, assim como muitos, né? Além de Jesus, muita coisa foi transformada na minha vida e isso precisa ser compartilhado. Amém. Que visão, né? Que visão, que interessante. Mas vamos lá, gente. Primeiramente, quem eram vocês antes? Acho que essa pergunta serve para todo mundo. Como era esse paradigma antes para vocês? E que transformação é essa que vocês estão falando que aconteceu? Quem quer começar? Pode ser. Vamos lá. Então, antes eu era um cara que vivia no automático. Eu levantava para ir trabalhar, parava para almoçar, voltava para trabalhar e voltava para casa. E vivia uma rotina onde eu não tinha mais prazer em fazer outras coisas. Somente levantar para trabalhar. Tava sobrevivendo. A minha única alegria, então, era poder ir cultuar e poder tocar, porque eu toco violão, então eu faço parte do Ministério de Louvor da igreja que eu frequento. E então meu único prazer era esse, porque eu estava fazendo algo que eu gostava. E no mais, às vezes até eu estar em casa junto com meus filhos, eu não conseguia desfrutar daquilo ali, porque eu não tinha vontade de fazer nada, eu não tinha... era só ficar tirado no sofá ou deitado em algum lugar, sem vontade de fazer nada. Uhum. Então agora, com essa mudança, a gente já tem outras coisas que a gente vai fazendo. Então, uma coisa que a gente pegou como hábito e é algo que a gente não quer parar é a academia. Olha. Então, assim, a gente às vezes um dia não consegue ir e já fica desesperado querendo ir arrumar um horário para ir. Andar de bicicleta, então, voltar a ser criança, cara, porque nem isso, os nossos filhos, a gente falava, antigamente, quando a gente era criança, a gente andava de bicicleta, fazia isso, fazia aquilo, mas como é que o meu filho vai querer fazer algo que eu não tô mostrando para ele que é bom, entende? Então, isso é uma coisa que, para mim, tá fazendo muita diferença agora em poder andar de bicicleta com eles, sabe? Uhum. E poder, assim, mostrar para eles o quão bom que é tá ali, tá pegando aquele vento da bicicleta, assim. Então, são coisas que agora eu já não consigo mais ficar parado, não consigo mais me sentar e me atirar, assim, sabe? É algo que eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa. Entendi. Então, essa é a principal, assim, ó, mudança
nesse quesito, assim, de saúde, né? E o que foi essa transformação, cara? Como é que tu era e o que tu é hoje, assim? Mudou peso? Então, antes eu tava com sobrepeso e tava sedentário, né? Eu trabalho sentado o dia inteiro e não fazia atividade física, não fazia nada. E eu sempre tive uma vida muito de fazer esportes e tudo mais. E de alguns anos para cá que eu acabei parando, né? Então, com o tratamento assim em si, eu comecei a voltar. Então, aí eu diminuí peso. Eu comecei o tratamento, eu tava com uns 92 quilos, eu acho. Aí eu cheguei a 78 quilos. E aí, sem fazer o que eu deveria fazer, que era malhar, né? E hoje eu tô com 86. Olha só. É. Mas o percentual de gordura que eu tinha antes era bem mais alto e hoje eu tô com... Acho que a última vez estava em 13, eu acho, né? É 13. isso que a gente vai aprendendo, né? Que não é só emagrecimento, né? Saúde, Então, uma mudança. coisa assim que mudou mais é a conversa em si, né? O tratamento é um extra, mas tu parar para pensar assim, que foi a pergunta que mais me tocou, assim. Hoje, o que tu faz que tu gosta? Cara, essa pergunta aí foi uma pergunta que eu não tive resposta para isso, sabe? O que que eu tô fazendo hoje em dia que eu gosto? E aí, cara, aquilo ali me deu um start, assim, de... Meu Deus, eu tô vivendo o quê? Eu tô indo na igreja, eu tô cultuando, eu tô amando Jesus, que é o que a gente quer, e o que a gente quer ser parecido com Jesus, só que, cara, eu não tô cuidando do meu corpo, que é o que vai me levar para fazer esse tipo de Templo coisa. do Espírito Santo. Né? Então, cara, daí ali foi que começou, assim. E aí, meu Deus do céu, hoje eu sou um novo homem. Só faz o que gosta agora. Isso aí, então. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a desfrutar da vida, né? A gente acha que desfrutar e ser próspero é ter dinheiro, é ter isso, ter aquilo. Não, na verdade, cara, tu poder sair a andar de bicicleta com teus filhos. Eu falo na bicicleta porque é algo que... Mas tu poder fazer isso, nossa, cara, é uma alegria que dá, É assim, muito gostoso. nossa, isso aqui é muito ser próspero, é muito bom desfrutar daquilo ali, sabe? Escutar do teu filho, né? Pai, hoje eu tive Hoje o foi melhor um dos dia. dias um dos melhores dias da minha vida, porque tu e a mãe passaram um tempo andando de bicicleta com a gente. Aí Sério. quebra, né? Não tem, né? Maravilhoso. Agora, Então, cara, só... e isso aí era uma coisa que a gente não via assim, sabe? Que talvez uma coisa tão simples assim, sabe? Era a que gente tava faltava sedentário levando os filhos para Isso aí, isso também, Leandro. né? Então, E a tecnologia, ela já também puxa a gente para isso um pouco Sim. mais também, Claro. né? muito mais fácil ficar deitado no eles... sofá e mexendo aqui no dedo só e olhando Uhum. televisão, né? E Ele... comendo porcaria. E o Pierre falou, disse, pai, obrigado, porque hoje o dia foi um dos melhores da minha vida, porque tu e a mãe passaram um tempão andando de bicicleta com a gente. Então, cara, daí ali também, né? Daí a gente, não, peraí, né? Aqui é o lugar certo. Aqui é onde a gente deve estar, né? Não é em outro. Isso sabe o que é mais engraçado? É que a gente não faz essas coisas. A maioria dos pais não fazem essas coisas com a desculpa de estar tendo que trabalhar demais ou se esforçar demais em um determinado serviço para garantir o futuro dos meninos ou dar uma condição de vida melhor. Que era o que a gente fazia, e né? o que eles mais querem. Vivia no automático, de pensando graça, preciso né? trabalhar para dar o melhor para eles e dar o melhor em... E o que eles mais O que que precisam eles e queriam. querem é de graça, É isso não aí. precisa de... Entende? É o mais simples. É o o mais simples. Bem isso. E pra ti, cara, o que mudou? Tchê. Tchê. A minha vida ela teve duas grandes transformações.
A primeira transformação ela teve há 10 anos atrás, quando eu tive problema com álcool. E eu vi que estava indo para o fundo do poço a minha vida com álcool. Já trabalhava com a educação física, já trabalhava com a gerontologia. E ali eu estava vendo que não estava legal. E eu tive férias no mês de janeiro e disse para minha esposa assim, ó, vou me internar. Vou para uma clínica de reabilitação. E ela, minha mãe na época era viva, não acreditou, né? Meu Deus, eu preciso ir. Tu Não tá mesmo legal. teve essa consciência? Eu tive a né? consciência e fui com o meu carro dirigindo e minha mãe voltou com o carro. E eu procurei uma clínica e fui para a clínica. E na minha ideia eu ia ficar os 30 dias na clínica e não sabia o que ia acontecer depois. Eu fiquei 15 dias na clínica. Quando fechou os 15 dias na clínica, eu tive uma experiência de 15 dias naquela clínica que foram transformadoras na minha vida, como se eu tivesse ficado 9 meses de tratamento lá dentro. E eu saí de lá com tanto amor por aquele lugar, e aí entra, talvez, uma coisa que é um pouco fora de contexto, mas que é interessante ser falado num momento como esse, que é quando você tem uma pessoa que está fazendo um tratamento em uma clínica de reabilitação, se ela passou os 9 meses na clínica, ou passou o período ali, e ela sai de lá dizendo, graças a Deus que eu estou saindo daqui, ela não está curada. Ela não está. Ela precisa amar aquele lugar, porque aquele é um lugar de transformação. Ela tem que dizer, esse lugar aqui é abençoado, porque ele me ajudou a eu me encontrar aqui dentro. E lá dentro, por incrível que pareça, a minha mãe sempre foi da igreja quadrangular, sempre frequentou, eu frequentava eventualmente a igreja. E eu sabia que eu ia ter essa transformação na vida. E lá dentro eu tive a experiência espiritual que eu nunca tive. Porque na clínica a gente tinha que orar às 5 da manhã, 30 minutos de joelho, ao meio-dia, 30 minutos de joelho, e à noite, 30 minutos de joelho. Nossa. No primeiro dia, vamos se ajoelhar, tá, fazer oração, meu Deus do céu, tá, vamos lá. E eu ficava olhando pro lado, os caras gritando, e aquela loucura, e eu disse, meu Deus, onde é que eu tô? Porque daí vem a primeira fase, que é a fase da negação. O que eu tô fazendo nesse lugar? Não, isso aqui não é para mim, isso é pra louco. E aí, tá, segundo dia, tá, então se é para fazer oração, vamos fazer oração. Fiz oração, olhei para o relógio, tinha passado 5 minutos. Meu chapéu, tu tá louco. Na eternidade. Não, é impressionante. E assim foi. Eu sei que no penúltimo dia que eu estava lá na clínica, eu já estava fazendo oração e tinha terminado os 30 minutos e eu estava orando ainda. Então ali foi muito transformador. E quando eu disse que eu estava pronto naqueles 15 dias, ninguém acreditou. Que, né? Sim. Ninguém acreditou. Vai parar, vai sair, quem sabe fica mais um tempo e tal e tal. E eu disse, não, eu tô pronto. E saí, e ali eu descobri sobre transformação, que é o nosso foco aqui de falar, de mudar hábito, lugares e pessoas. É verdade. E eu fiz exatamente isso. Eu foquei nisso. Eu mudei de cidade, eu mudei os meus hábitos e eu mudei todas as pessoas da minha vida que não acrescentavam. E isso foi transformador. Para mim, para minha família, mas principalmente para minha vida profissional. Eu dei, em 10 anos, assim, uma guinada profissional, eu foquei nos estudos, eu foquei no trabalho. Só que aí veio o segundo ponto. Eu conseguia resolver um problema da minha vida, mas eu queria outro. Porque então, o que eu tinha? Trabalho, família, beleza, mas trabalho. E aí, a alimentação. E aí, completamente desregrada, compulsão alimentar. E aí eu comecei, aquele prazer que eu tinha da bebida, eu passei esse prazer para comida. O que acontecia antes? Eu ia trabalhar durante o dia e começava a pensar de noite. De noite eu vou tomar meu whiskyzinho, futebolzinho quarta-feira, churrasquinho, entendeu? Eu já começava a criar aquela expectativa, aquela emoção para de noite, né? Então aquilo me alegrava. Quando eu tirei aquilo o que eu substituí por o quê? Estou trabalhando durante o dia. Estou falando questão prática mesmo. Estou trabalhando aqui, eu vou dizer, hoje de noite eu vou no restaurante, eu vou pedir um sushi, eu vou pedir um X, eu vou pedir um... Comer. E assim eu fui para 122 quilos. Quanto de altura você tem? 1,70. Você pesava quanto antes? Antes eu tava com... A média era 95, 96. Eu sempre fui. Eu nunca chegava nos 3 dígitos ali. Eu sempre ia cuidando para não chegar... Quer dizer, cuidando nada. Nunca chegava mais. Não cuidava tanto. Mas eu dava muita aula, então isso ajudava também um pouco.
E aí foi que chegou um ponto, fiz muita dieta, fiz tudo quanto é tipo de... Só que eu não conseguia mudar a minha cabeça, né? E aí foi quando eu disse, eu vou fazer bariátrica. Vou fazer bariátrica. Vou fazer... Não tenho mais nada para fazer, eu não consigo. Eu cheguei a emagrecer uma vez 17 quilos e foi assim, ó, voltei muito rápido de novo. E sofrendo. Vou fazer bariátrica. E a minha esposa, se fizer bariátrica, eu peço o divórcio. Ela falou. Falou pra mim. Não deixa. Porque tinha alguns amigos que fizeram a bariátrica e, sucesso, case de sucesso, tinha um monte, né? Só que a sequela da bariátrica, ela é invasivo demais, né? Uhum. E aí eu disse, vou fazer a bariátrica. Não, desculpa. Vou fazer a bariátrica. Não faz. E aí ela conheceu o doutor Matheus na internet. E eu não sei que alguém que foi indicou, mas ela conheceu. E daí, olha esse cara. Quero olhar o doutor Matheus na internet pra ver o que Como é que quero. pode, né? O homem é Não. mais... Não, eu vou marcar consulta, não sei o quê. Mas me encheu tanto, assim, ó, que eu disse assim, tá bom, marca essa consulta. Aí veio o detalhe principal. Desculpa eu estar falando demais, o podcast não é só meu, mas... Não, Você tem que falar. Eu acho que é interessante isso. O que aconteceu? Marca essa consulta de Itacuja da consulta. E aí veio o maior preconceito do mundo. E a gente é preconceituoso. Claro que sim. Eu sou de Bom Retiro. Eu sou de Bom Retiro do Sul. Nasci em Bom Retiro do Sul. Por isso que eu Sou te natural. olho e penso que eu te conheço. Eu sou de Fazenda Vila Nova, na verdade. Fazenda Vila Nova é a cidade onde eu nasci. Mas eu fiz a minha vida toda em Teutônia. Né? Mas eu nasci em Bom Retiro do Sul. E trabalhei muito tempo em Bom Retiro do Sul. Os projetos de ginástica para terceira idade. Em Bom Retiro eu trabalhei lá há muito tempo. O que acontece? O que eu quero num clínico geral, em Bom Retiro do Sul, vai me ajudar de que maneira isso? E eu saí de Encantado para Bom Retiro, com aquilo na minha cabeça, mas furioso, cara. Que furioso. viagem, né? Bah, Que que decadência, tô mas voltando, vou né? então, tu entendeu? Vou gastar dinheiro numa consulta, mas vai ser tudo a mesma coisa, não vai mudar nada. E aí eu fiquei 3 horas na frente do Matheus. Mas umas 3 horas deu a consulta. Eu nunca tinha visto médico com 3 horas de consulta. Verdade. Chorei. Abriu meu coração. Foi algo... Essa é a pergunta que a gente faz para quando alguém vai na consulta. Chorou? Chorou? Porque eu também, quando indico alguém, daí depois eu falo, foi lá assim, meu Deus do céu. Chorou? Quase! E eu falo, mas tu te segurou então, né? Porque é loucura, né? Eu só falo, vai. Eu não sei o que é Vai, que vocês falam, assim, o que tem lá, que vocês choram, assim. Porque tu é muito humano, Matheus. A diferença é assim, ó. É isso aí. A medicina, hoje ela tá mudando um pouco, mas ela já foi muito menos humanizada hoje. E tu é muito humano. Tu não transparece pra gente que tu é o doutor e nós somos o paciente. Na verdade, ele vai na raiz do problema, né? Ele sabe isso, fazer né? a pergunta, né? Ele como sabe. tu viveu Sabe. isso, eu acho que também foi muito importante. A tua vivência de estar do outro lado também, né? E isso me marcou muito. E aí, você vai mudar, espera. Tudo que eu queria ouvir. E aí começou o tratamento. E aí, no meio, durante todo esse tratamento, veio de novo a volta lá na minha clínica de reabilitação. Que eu precisava mudar os meus hábitos. E aí, no lugar de lugares e pessoas, mudar o hábito também. Então, essa coisa de mudar o hábito foi uma das coisas que me marcou muito. E aí, doutor, você não sabe disso. Teve um dia eu mandei uma mensagem para ele, doutor, eu estou começando a sentir fome de novo. E ele disse assim, tudo bem, se tu quiser, eu posso aumentar a dose do Monjaro, não tem problema nenhum. Tu não vai mais sentir fome. Mas não é isso. Tu tem que mudar a tua cabeça. Aquilo foi uma paulada em mim, sabe? Eu disse, cara, é sobre isso. É sobre tu mudar a tua cabeça. E o Monjaro, ele foi só a ponta do iceberg, mas é mudar a cabeça, é mudar o teu hábito de vida. Então, hoje eu acordo às 6 da manhã, faz 4 meses, todos os dias, na força do ódio, eu vou pra academia. Sim. Você é adulto, né? Entendeu? Isso aí. Mas vou, né? e como você falou, não consigo mais, o dia que eu não De vou, não ir, fica né? faltando aquilo ali, sabe? É uma missão cumprida. A alimentação mudou completamente. E aí depois a gente fala um pouquinho sobre alguns efeitos colaterais psicológicos que tem, senão eu vou ficar aqui o podcast só eu falando. Não, mas é isso, cara. Isso que tu falou o que eu posso te dizer? É exatamente a concepção que toda pessoa que quer tratar a obesidade, ela tem que entender.
não é remédio. O remédio entra, ajuda, mas se a gente não fizer um trabalho por trás de reprogramação de identidade, sabe? Não vai funcionar. Ah, isso que papo mais PNL, programação neurolinguística. Não, não tem nada a ver com isso. Todo ser humano é adaptável. E se você começar uma mudança, vai ser muito ruim no começo, mas você vai se adaptar. Se você não começar essa mudança e usar remédio, enfim, tu também vai se adaptar aos remédios e tu vai voltar para tua zona de conforto. Não tem? Entende? Então, qual que é o tanto que eu tenho que mudar e o tanto que o remédio vai... Não tem essa receita de bolo. Eu sempre falo para as pessoas, por que eu nunca consegui, pelo menos tratando qualquer doença, tanto lipedema, tanto obesidade, menopausa, perimenopausa, endometriose, que são as coisas que mais chegam ali, síndrome do ovário policístico, diabetes, hipogonadismo masculino e feminino, que é baixa testosterona, baixa de outros hormônios. Por que eu não consigo ter uma receita de bolo? Porque você precisa individualizar, entende? Para ti, naquele momento, faria sentido você tentar um pouquinho mais, mudando talvez a hora de dormir, a hora de comer, entendendo que naquele momento você está sentindo fome. É fome ou é vontade? O que eu poderia estar fazendo aqui agora para não sentir essa vontade, sabe? Mas tem paciente que realmente ele vai precisar de uma coisa diferente, uma abordagem diferente, talvez um outro remédio, uma outra associação. Se eu não individualizo, vira o que acontece hoje com o mundo. Hoje, cada um pode chegar lá e compra um remédio na mão de um traficante, alguma coisa assim, tá usando uma porcaria que não sabe o que é, faz da própria cabeça, acha que está tratando o problema porque o número na balança reduz. Quando ela suspender, ela vai subir para um número muito maior que aquele, às vezes nem maior, mas com mais gordura do que tinha antes. E o pior, dois processos acontecem. Um psicológico, a pessoa perde, que é o mais grave, que aí você entra nesse limbo do que tu disse. Troca um vício por outro, ou até reforça aquele vício, porque agora que eu não consegui, eu estava tão bem, eu perdi tudo. Ai, chuta o pau da barraca. Ela reforça o vício dela. Ou, o que acontece? Infelizmente, essa pessoa vai tentar algo mais forte. E mais forte. Sempre um milagre. Sempre um milagre. E o milagre que ela precisa, na verdade, é olhar para si. Achar sua própria identidade. Senão, ela vai fazer do tratamento moletas. Hoje a muleta é um monjaro. Amanhã é retatrutida quando tiver no mercado. Depois vai ser uma bariátrica. Depois vai ser uma abdominoplastia que eu vou fazer, vai resolver toda a minha vida. Porque o que mais chega para mim é mulheres que fizeram abdominoplastia. Porque não tem milagre, não existe milagre. Se a gente não monta um tratamento individualizado para aquela pessoa e segue um acompanhamento, o reganho de peso é certo. Entendeu? Mas enfim. É isso, é verdade. Todo mundo pergunta, né? Mas eu falo assim, mas tu vai engordar de novo. Cuida que tu vai ter reganho, não sei o quê. Daí eu falo, não é a Monjaro que vai me engordar, é se eu não me cuidar. Então, assim, é o aprender, na verdade, porque, tomando remédio por conta, essas outras coisas, eu também já tomei, né? E a gente até fez a caneta por conta, 1 mês, e eu não emagreci nada. Daí eu falei, bom, eu devo ter algum problema, então. Eu vou ir. Daí, esse aqui tinha emagrecido. O Guilherme emagreceu... Quantos quilos que tu tinha emagrecido? Uns 5? Não tinha muito. Mas aí, eu já conhecia o doutor, já acompanhava ali, né, o que ele falava, do músculo, né, de todas essas coisas. E eu pensava, nossa, a gente é da área da saúde e a gente tá fazendo errado, né? Isso não é certo. A gente por conta. E eu vou ir. Daí eu fui. Daí ele, vai, tu precisa, porque eu não tava emagrecendo. Porque o foco, na verdade, era a balança primeiro, né? Emagrecer. Aí depois eu fui, daí eu falei, tu tem que ir. Não sei o quê, não quero ir. Também não queria muito, assim, né? Porque tava emagrecendo. Eu falei, Guilherme, tem que pensar na saúde, energia, sei lá, vamos fazer os exames, né? Até porque só Daí eu falei, né, não é... Porque a primeira consulta eu fui sozinha, né? Sim. Daí eu falei, tu tem que ir lá conversar com ele. Era isso que eu falava, é isso que eu falo para as pessoas. Tu tem que ir lá.
Não adianta te falar. E não é convencimento, né? Não. Esse que é o detalhe do Matheus. O Matheus, ele não tem aquela coisa assim, ele não é um vendedor do produto Não dele. é, Isso é que eu achei muito interessante. Bem pelo contrário. Eu achei que ia chegar lá e eu ia ter o Matheus me vendendo aquele produto dele, que seja o serviço, que seja o manjar. Tanto que ele queria, né? Ele dizia, ele falou, agora a gente vai diminuir a tua dose, vamos começar, né? Terminar. Eu falei, não, eu não tô pronta ainda. Daí, tá, mas tu sabe, né, que tu não vai precisar ficar com isso. Isso que eu achei muito legal, que todo mundo acha assim, o cara vai querer te segurar pro resto da vida lá agora, né? Porque ele vai ganhar todo mês ali, porque tu tá, né? Ele sempre vai inventar uma coisa pra ti. E não, eu falo, gente, não é assim. Só vai, eu falo, vai, né? E é outra vida, né? A gente se sente... É bem isso, não é só o emagrecimento, né? É a saúde. É tu querer olhar a tua bioimpedância, cada vez mais tu melhorar aquilo ali. Porque hoje eu entendi aquilo ali também. O que é o meu corpo, o porquê, né, da obesidade que o doutor falou, né? Isso é pro resto da vida. Então, depois que tu teve, tu vai ter que cuidar sempre disso, né? Então, a gente competir agora... Que daí ele falou, tu é louca? Não tem como tu competir com o Guilherme. Por causa da quantidade de gordura, né? No corpo e músculo e tal. Eu falei, tá, mas ele tá com 13%. Eu tô com 30%, eu acho que era, 32%. Daí eu falei, eu quero chegar nos 13% também. Ele, só se a gente for cortar algumas coisas aí que mulher tem, que homem não tem, né? Daí eu, tá, sabe? Daí, isso que é o detalhe. O óbvio precisa ser dito, né? Pra gente, assim. Então, tem coisas que eu não vou chegar, então, mas aonde eu posso, a gente vai vendo, e agora eu quero. Quando ele me perguntou, como que tu te vê, como que tu quer te ver, assim, eu falei, não sei. Cara, eu me lembro do meu corpo. Eu falei assim, não, eu só sei que eu tenho 1,60 e eu tenho tal de idade e eu preciso ter 60 quilos. Porque fiz a conta ali na internet e vi eu tenho que ter... Chat, né? Minha amiga do chat. Eu tenho que ter 60 quilos. Tá, mas como tu te vê, né? Com 60 quilos, assim. E eu... não sei. Eu tinha 15 anos, eu acho 16, quando eu me lembro do meu corpo, que era, sei lá... Mas por que tu acha que não pode chegar nesse... Então, ele começa a fazer a gente ver que tu pode voltar. Então, assim, como ele me fez ver que eu podia voltar a ter o meu corpo de antes... Eu quis voltar a ser criança, eu quis voltar a andar de bicicleta, eu quero. A gente vê que a gente pode. Eu lembro que tu mostrou uma foto de uma mulher, eu acho que de uns 80 anos, não foi? E eu falei, 82. eu disse, cara, não tem como. Ela pode, eu também posso. Então, é isso, é a gente se encontrar de volta e viver novamente, né? Não ficar naquele automático mesmo. É mudança radical, assim, né? De mente, tudo. Isso que ela falou é importante, porque não tem como ela competir com o Guilherme. Mãe de 2 filhos, já próxima ali daquela climatério, já enxergando o climatério ali, a perimenopausa, os hormônios da mulher, a gente sabe que eles vão decaindo, o metabolismo acompanha, a massa muscular tende a começar a ir embora e ela começa a adquirir gordura em lugares onde ela nunca imaginou ter gordura antes. Quem faz isso? É perimenopausa, menopausa. Toda mulher que está chegando nessa fase ali, pós 35, ela é 40, ela percebe que o corpo dela vai mudar. Mulher que nunca teve barriga na vida, começa a acumular gordura abdominal, aumenta a gordura visceral. E os músculos são importantes por quê? Porque eles aumentam a tua taxa metabólica basal. Você tem um corpo que queima mais calorias. Quando essa taxa vai descendo, porque os músculos vão descendo, não tem como tu querer acompanhar um gurizão que tá voando, que tá isso. Não tem como. É diferente, sabe? E essa percepção de você com relação a você mesmo, isso dá uma clarificação na sua mente, porque você não se sente mais culpada, nem culpado, porque... Quando eu percebo as individualidades das pessoas e o quanto que isso muda para elas quando elas adquirem essa consciência, porque muito do que se faz em relação à comida é por conta de culpa.
Não é por conta de fome e não é por conta daquela ansiedade. Não, é por conta de culpa. A pessoa se sente culpada por ela ser de Por tal não forma, por ela saber. tentar mudar aquela condição, não conseguir, aí retroalimenta aquela culpa e ela come. Isso aí. Se ela fuma, ela vai fumar. Se ela bebe, ela vai beber. E assim vai indo. O Cristiano falou uma coisa interessante com relação à dopamina, né? Porque tu acha, tu vai estar aqui, né? Tá naquela expectativa. Ah, chegar de noite, eu vou tomar um whiskyzinho. Quem come tem compulsão. Ah, chegar de noite, eu vou tomar um sorvetinho que tá lá na geladeira e tal. Vou fazer um sanduíche, um hambúrguer, não sei o que, um churrasco e tal. Abrir uma cervejinha. A recompensa da dopamina, ela não se dá no momento em que eu estou comendo. Onde eu estou alimentando o que causava esse... A dopamina, ela é liberada na expectativa do negócio. Entende? A gente achava que quando eu tô comendo, eu preciso comer. Não, tu precisa desejar alguma coisa. Então, se tu tem isso com relação à comida, se a expectativa é o que te alimenta, imagina, quando você imaginar algo muito grande, aquilo vai gerar mais expectativa. Então, se eu comer mais, eu tenho mais expectativa, logo mais dopamina, recompensa. Olha onde é que isso vai parar. Você percebe que o comportamento passa por cima da necessidade de comer e aí você já não está mais falando de quantidade de comida com relação ao que tu precisa, mas sim com relação ao que te dá recompensa. Aí fica um ciclo perigoso, cara. E aí entra a questão da substituição, né? Eu acho que hoje, para mim, uma das coisas que está pegando um pouco é essa questão de ter que substituir isso. Então, por exemplo, eu tinha essa dopamina e eu não tenho mais ela. E é uma das coisas acho que é importante a gente comentar sobre isso, que está acontecendo comigo agora. É uma espécie de depressão, abstinência, posso dizer, acho que seria a palavra mais correta. Eu não tenho mais aquilo. Entende? Compra uma bike. Entende? Tô andando de bike agora. Tem que achar Eu uma ainda coisa. não voltei pro futebol, que é o meu esporte, Isso aí. porque eu tô esperando o momento certo ainda. O momento certo não vai chegar nunca, eu tenho que sair, tu entende? Mas entende que é importante também nesse processo de transformação a gente substituir. Exatamente. Se não substituir... Por exemplo, eu não gosto de fazer academia, então eu faço por necessidade. Então, para mim, aquilo não vai gerar dopamina, vai gerar só a endorfina, que é o Dever cumprido. dever cumprido. Mas eu preciso substituir isso. Então, mudar esse hábito também é importante. Eu criar um hábito de alguma coisa para me dar prazer. Né? Mas a academia também eu nunca gostei, porque quando eu ia, era 1 hora de esteira, só o que eles falavam. E aí, cara, todo mundo lá fazendo outras coisas e tu lá na esteira, porque tem que emagrecer primeiro para depois fazer musculação. Isso era assim, há, sei lá, muitos anos atrás, né, quando eu fui. Sim. E aí, esse era meu, sei lá, não queria, né? E ele falava, tem que ir pra academia, tem que ir e tal. Daí a gente começou a ver que não é bem assim hoje em dia, né? Tu pode ir fazer mais musculação, tem que fazer cardio, com certeza, mas na musculação tu também tem resultado, né? Na verdade, tem até mais, Isso. muitas vezes, dependendo do cardio que você tá fazendo. Então assim, e aí quando tu começa a ver os teus músculos, que tu pensa assim, meu Deus, eu nem lembrava que eu tinha isso. Sabe? Tu começa a querer ter mais espelho dentro de casa. Definir o teu corpo e... Achar a costela. E quando eu fui lá, eu falei pra ele, eu não quero ser maromba. Eu não quero ser fitness, assim. Eu quero só emagrecer. E agora não. Já começa a Agora mudar, não é pros outros, é pra gente mesmo. É tu te ver e pensar assim... Nossa, olha aqui, ó a saboneteira. Eu quero a minha saboneteira, sabe? É pra ti aquilo ali, não é pra mostrar, né? Então, isso é maravilhoso. E outra coisa que antes você estava falando ali da consulta e da minha idade, ou de mulher e tal, isso eu também acho muito interessante, porque eu falo assim, cara, ele não é só pra emagrecimento. Ele vai cuidar de mim pro resto da vida agora. Porque é sobre isso. Né? Ele não é... ele é mas ele é clínico geral. Que bom, né? Que ele não é médico de uma coisa só. Assim como o dentista não é de um dente só. Ele é do geral. Ele precisa me falar, Paola, agora a gente tem que cuidar isso, tem que cuidar aquilo outro. Né? Porque eu lembro que eu tava com a tireoide alterada, né, no exame, e que eu fui na gineco. E ela pediu o exame, daí ela me disse, agora tu vai para um endócrino. Tu acha que eu fui? Não fui para o endócrino. Não fui em lugar nenhum.
E aí, nele, ele viu ali o exame dele e falou, ela podia ter te dado o remédio, né, pra tireoide e tal. E é isso, hoje a gente não quer também estar indo em vários lugares, né? O tempo, né, a gente fala, é tão corrido que... Cara, eu fiquei ali, eu quero ir ali, eu já pergunto, tu cuida de criança também, eu quero, sabe? Né, tu sabe... Mas a medicina integrativa, ela nasce nessa percepção. Ó, gente, o pessoal vai pensar que eu tô dando dinheiro pra vocês estão falando essas coisas de mim. Não, meu Deus livre, mas é bem isso, né? A gente... Mas é isso, assim, a medicina integrativa, ela parte que você precisa identificar e olhar para o paciente como um todo. Você não olha o paciente de forma compartimentalizada, entende? Tanto que médico é médico. Médico não é médico do coração, médico da cabeça. Não, médico é médico. Médico tem que ter noção de tudo que acontece com o paciente. E se não tem, precisa estudar um pouco mais. Porque não existe você olhar para o corpo de um ser humano desconsiderando ele funcionando com ele mesmo, como um conjunto holístico, e também o ponto de vista psicológico, psíquico, emocional. Isso tudo compõe o ser, né? Entendeu? Tanto que eu vim de uma escola, claro, não sei quantas pós que eu fiz para falar em todas as áreas, pós-endócrino, pós-sarcopenia, pós-obesidade, pós-integrativa. Mas antes de tudo isso, eu vim de uma escola onde a gente montava projeto terapêutico singular. Sentava uma pessoa na frente e a gente tinha que montar um projeto terapêutico singular para aquela pessoa. Ou seja, olhar para a pessoa como todo, sabe? Todos os problemas daquela pessoa, você elencar e você procurar tratamento para todos eles. Encaminhar quando necessário. Inclusive, tinha umas pesquisas muito interessantes na época que elas datavam que 85% a 90% de todos os casos poderiam ser resolvidos por médicos bem resolutivos. Você se encaminha o mínimo possível. Mas a gente cresceu sobre a ajuda de uma medicina hospitalocêntrica que divide tudo, e aí isso é ruim para o paciente, porque trava todo o sistema, entende? Precisa encaminhar, vai demorar tantos dias, tem poucas vagas, não sei o que e tal. Muito desses problemas todos poderiam ser resolvidos se houvesse resolubilidade dentro desses âmbitos mais primários, dessas atenções primárias de saúde. Mas é isso. Bem interessante. Tu sabe que não só dentro da medicina, essa questão de preparação, eu percebo, e a gente estava comentando sobre academias, dentro da minha área profissional, que é o profissional de educação física, eu vejo que há uma carência muito grande também de estar ele capacitado para poder atender essa nova demanda que está surgindo. Eu tenho uma bronca muito grande, eu sou delegado do Conselho Regional de Educação Física também, aqui do Vale do Taquari. E a bronca que a gente tem bastante é o seguinte, hoje a gente tem, não em todas, mas na grande maioria das academias, um profissional que ele é só o RT, só o responsável técnico. Ele não é o profissional de educação física da academia. Um profissional de educação física da academia ele tem que dar a atenção para o seu aluno. E isso seria o correto. O que a gente tem hoje? A gente tem uma academia com 30 pessoas malhando e 2 profissionais lá dentro. Isso. Como é que eu vou dar atenção para 30 pessoas? Como é que eu vou individualizar isso? E a maioria das academias não faz a avaliação. Não faz uma anamnese, não faz uma antropometria, não faz nada disso. E como é que eu vou saber o resultado daquele aluno? Ele vai saber só de repetições, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, ele vai fazer por conta. Aí não tem resultado. Aí acaba aquele aluno não gostando, porque eu sou um cara assim, não gostando, né? Se frustra, tu entendeu? Eu não tenho alguém do meu lado ali. Aí o que ele tem que fazer? Pagar um personal. Isso aí. E aí hoje tá tudo, eu acho que tá tudo meio virado, porque, cara, eu pago academia para ter a academia e um profissional. Na que a gente vai até por isso que eu falo, hoje a gente gosta, porque hoje eu vejo diferente. Na que a gente vai, tem, né? A gente não tem personal, mas os instrutores que estão lá o tempo todo em volta, eu acho que muitas já perceberam isso, né? Que precisa mudar. E aí ele vem, e aí ele ajeita a postura, ou às vezes ele até brinca, tu veio só fazer fisioterapia hoje? Né? Depois, tipo, não reclama se tu não tiver o resultado, porque, né, ou tá com preguiça, sei lá, sabe? Ele tá sempre cuidando.
Sempre E o cuidando. profissional saber a Isso origem que eu achei e legal. por que aquele aluno está indo à academia. Isso também. Eu acho muito que isso importante. é muito Motivo, né? importante. Por que você É está aqui? individualizado, É a né? O queixa treino, principal né? da anamnese, né? Entendeu? Por que você está aqui? O que tu está buscando aqui Isso aí. comigo, no meu espaço? Entende? A maioria não tem, cara. Uhum. Não tem. É. E aí é onde eles se destacam, às vezes, né? As Muito, academias, nossa, quando... Como o doutor, né? Não é porque a gente tá aqui no podcast, mas assim... É... Pra onde? Vai. Vai, só vai. Vai lá e conversa com Nós ele que tu vai temos, ver. eu tenho uma empresa que se chama F60+, e essa empresa ela trabalha com gerontologia em 17 municípios aqui na região. Então, hoje a gente atende quase 3.000 idosos por semana com o nosso grupo. E sabe o que acontece? A gente tem uma metodologia chamada dançoterapia expressiva. E dentro da dançoterapia expressiva, o que eu busco trabalhar com eles? A relação interpessoal com o aluno. Sim. O profissional não precisa dar uma mega power aula, ele tem que ter relação interpessoal com o aluno. Porque o idoso, ele não vai na aula por causa da aula, ele vai na aula por causa do professor. Exatamente. Exatamente. Entende? E eu acho que essa relação que tu tem com os teus pacientes é uma coisa que faz ter resultado. Porque o que eu tenho com meus alunos? Quando o meu aluno ela confia ou ele confia em mim, eu consigo tirar dele um movimento fluido, Claro. não em movimento imposto. Uhum. É movimento fluido. Quando eu tenho movimento fluido, eu tenho exercício. Sim. Isso aí. Entendeu? Então, eu boto a música, eu tenho movimento fluido. Ele confia no que eu estou falando, Sim. confia no que eu estou fazendo. Ele vai ter movimento mais fluido. Do que falar, agora vamos lá, vamos levantar o braço aí 20 vezes. Ó. Não consigo, professor, 20 vezes é muito. É. Vamos lá, vamos botar a música, agora nós vamos dançar, eu e tu. Movimento fluido, não é movimento imposto. Mas a relação precisa ser interpessoal. Eu preciso, assim, primeiro dar um abraço, eu preciso primeiro dar um beijo nela, eu preciso acolher bem ela, eu preciso entender por que ela está Ser ali. humano, né? Todo Isso. mundo... No meu caso lá, 100% eles estão ali porque eles querem acolhida. Conexão. É, isso aí. É tudo E aí, a diferente. partir disso, eu abro o espaço para poder melhorar a qualidade de vida deles. Né? E hoje em dia, nesse mundo muito robótico que a gente anda, quando tu tem um atendimento humanizado, a coisa é diferente. É Né? diferente. Então, assim, e é isso que as pessoas querem, né? Não tudo automático, robótico. A gente teve alguns momentos que a gente tentou, não, vamos colocar uma IA para fazer os primeiros atendimentos, para depois vir... Aí a gente vive num lugar que ainda não funciona isso. Eu não sei se é a gente, né? A geração também. Não, mas eu acho que isso sabe? não funciona. Então, Eu acho que assim, não é cara, O atendimento para esse tipo de serviço, eu acho que não tem como, às vezes. Porque, assim, na minha área, as pessoas já vêm não querendo vir. Então, dentista é algo que muita gente tem trauma já. Então, cara, quando tu faz esse primeiro acolhimento, já lá na primeira conversa, a pessoa já vê que é diferente. bem sabe? diferente. Bem diferente. Então, é isso, sabe? É a mesma coisa com o emagrecimento, né? A pessoa que tá obesa, Também, ela não tá feliz, né? Claro que então, todo tem que mundo ter já isso. vem, que, tipo assim, e às vezes é a última alternativa da pessoa. Ela já fez de tudo. Ela já foi em vários profissionais para tentar emagrecer e não conseguiu. Ela já foi em vários profissionais para ajeitar algum problema no dente e não conseguiu. Aí você, eu vou na última alternativa, mas ela já vem pensando assim, não vai dar certo. Porque eu já fui ali e não dá certo. E aí, se tu já vem mostrando que sim, tu consegue ter um resultado, aí é diferente. Aí é o que acontece com o Dr. Matheus. Que Naturalmente, um vai né? falando para outro, vai falando para outro, vai falando para outro, porque é isso, cara. Quem gosta indica, né? Então, porque vê na gente, né? E isso é uma coisa que, quando a gente vive uma vida com Jesus e a gente transparece isso, as pessoas veem que a gente está diferente também. Então, levando para esse lado mais espiritual, cara, tu vê que as tuas atitudes todas são diferentes quando tu tá vivendo isso, sabe? E as pessoas enxergam isso. E as pessoas vão querer viver aquilo ali também. Então, cara, quando tu conecta isso, que é pessoas com o mesmo propósito, com
com os mesmos princípios. Às vezes, tu vai numa consulta e não conversa sobre tratamento. Tu conversa sobre sobre a vida. Sobre Cara, Jesus. só que assim, não quer dizer que aquilo ali não faz parte do tratamento. Porque o tratamento não é só medicação. O tratamento cara, é tu trocar experiências e nisso, muitas vezes, numa fala minha, ele pega o que a gente, aqui que tá o teu problema. Não é E só a corpo, é gente espírito consegue. também. Isso. É, isso aí. E E cada isso, um de um jeito, né? Isso. cada um de um jeito. Então, Essa coisa de tu se identificar na outra pessoa espiritualmente também é muito importante. Porque Deus faz essa conexão com a gente, né? É verdade. Eu acho que nada é por acaso. Não foi É. por acaso que eu saí de casa e tive que ir lá em Bom Retiro do Sul, lá encontrar o Isso. Mateus para poder transformar minha ódio, vida. mas Você foi. entendeu? Né? Então eu acho que Deus também ele vai Isso. transformando a nossa vida. E eu sempre digo assim, às vezes não é pelo amor, é pela dor. É pela Entendeu? dor, então a Então, gente melhor- vai gerando um testemunho e a gente teve que estar em sobrepeso para poder ter esse testemunho de chegar e dizer, não, fui transformado. A gente tem que ter os problemas para ir para Jesus e ser transformado. Então, assim, a gente vai gerando o nosso testemunho, né? É. E aí a gente vai vendo como Deus vai fazendo as coisas. Vai né? usando Deus, as pessoas. Daí a gente vai assim, mas, né? Ainda falando- Olha que interessante essa conexão. Que tu tá falando agora é muito interessante. Porque Deus vai usando as pessoas. Deus vai usando a tua pessoa para transformar a nossa vida, que a nossa vida também é usada por Deus para transformar a vida das outras pessoas, que a gente falou agora. Tem gente que chega lá no teu consultório que já foi em um monte de lugar e não foi resolvido o problema. Deus vai te usar para tu poder resolver o problema dela. Para mim, chega muita gente que às vezes tem muito problema, que não tem aquele carinho, aquela acolhida em casa. E professora, eu vim aqui só por causa do teu abraço hoje. Isso aí. E Deus vai usando a gente. E a gente precisa dar esse testemunho. E aí entra, não é só corpo, é espírito também. Isso aí. É a conexão que nós temos que ter todos os dias. E antes, fora do ar, a gente estava falando sobre essa conexão que a gente precisa ter com Jesus através da oração, porque a gente se fortalece na fé através da oração. E quando a gente consegue ter essa conexão com Deus, Deus vai conectando as outras pessoas na nossa vida. E aí ele vai tirando. Lembra que eu falei antes de hábitos, lugares e pessoas? É isso aí. Ele vai tirando pessoas que não têm a conexão positiva na tua vida, ou que não vão Mudando de somar mesas, positivamente na tua vida. Né? E isso é muito louco. É muito louco. Porque é aquela coisa, que eu tô indo lá fazer isso? E aí chega lá, Deus assim, ó, viu? Não foi... foi eu que te mandei vir aqui. Eu que te mostrei isso. É verdade. E falando desse negócio de, eu acordo todo dia, eu oro e agradeço. Obrigado, Senhor, por me deixar acordar hoje. Aí ele fala assim, mas tu não tá cuidando do teu corpo. Isso aí. Tu tá acordando porque eu tô te levantando, mas se tu não cuidar, olha que uma hora dessa tu não acorda. Então, vamos lá, né? A gula também é pecado, né? É, isso aí. Tudo que é demais, né? Em exagero. Aí, a gente ora agradecendo Tá lá, pela né? É vida, bíblico. mas não... É os mandamentos. É. A gente que não Agora, presta atenção, né? vou falar pra vocês, assim, meio estranho a gente tá tendo essa conversa, porque não tinha nada a ver sobre isso, não era sobre isso. Sim. Já que sendo, cara, tem coisa que não dá pra explicar. Eu não sei. Não sei, eu não tenho um roteiro, não tem nada, entende? Eu escuto as pessoas falando assim, É o Espírito Santo. cara, eu não sei. Entende? Não é a primeira vez que eu sento nessa cadeira e fico com essa sensação de constrangimento que eu tô sentindo agora, cara. Não é a primeira vez. Porque eu só agradeço, cara. É verdade. Glória a Deus por Louvado isso, seja cara. Deus por isso. Louvado seja Deus. E assim, e a gente, assim, nós 4 somos cristãos. Exatamente só cristão não, gente. Todo mundo. Sim, E assim, não, com certeza. mas eu tô falando isso porque às vezes aparecem umas pessoas que creem em coisas diferentes e tal, mas de alguma forma rola uma conexão em amor, assim, em cuidado e carinho assim,
crenças religiosas totalmente diferentes. Mas eu não sei explicar, cara, como é gostoso, assim, estar conectado com essa galera, sabe? Eu tenho um paciente que é de Umbanda, eu tenho um paciente que é muito católico, eu tenho um paciente... Mas, cara, conexão é uma coisa, assim, absurda. E eu não sei explicar, eu só sei que é muito... Acho que a vida é sobre isso também, sabe? Acho que a gente está o tempo todo tentando se conectar com pessoas que querem se conectar de verdade e acho que em nenhum tempo, nunca, pelo menos desde a minha vida toda, nunca houve um tempo onde a gente tivesse menos isso disponível, sabe? Todo mundo está meio conectado em tudo e em nada, sabe? Hoje em dia você vê pessoas rodeadas de pessoas e se sentindo sozinhas, entende? E acho que isso é muito relevante, assim, da gente especificamente entender que tu usou um termo interessante, a causa daquela condição que você está. Geralmente a gênese é conexão, ou falta dessa conexão. Conexão com a coisa errada ou falta de conexão com aquilo que, de certa forma, preencheria aquele espaço que a comida está preenchendo. Isso aí. Entendeu? Aí a gente vai se aprofundar numa linha de tratamento que vai muito além de qualquer picadinha que você esteja tomando. Entende? Não é sobre picadinha. Inclusive, agora tem que falar isso aqui. Galera, vocês têm que parar com esse negócio de ficar perguntando para as pessoas. Ah, tu emagreceu, mas foi assim, foi na força ou foi usando remédio? Para com isso, cara. Não tem como emagrecer. É impossível emagrecer e se manter magro sem fazer esforço. Não tem como. Não tem como. Seu corpo se adapta com qualquer coisa. Você pode até estar usando. Você vai emagrecer. Vai perder músculo pra caramba, vai emagrecer. Parou. É um mês. Vai voltar. Entendeu? Não tem nada a ver com remédio. Emagrecer não é tomar remédio. Ah, não vai ter mais ninguém gordo no mundo. Ah, não. Ou todo mundo vai ficar dependente químico de remédio para emagrecer, ou não vai mudar muita coisa, a não ser que todo ano lance um mais forte, mas vai criar outros problemas, como já está criando da sarcopenia, que é a baixíssima massa muscular. Tem paciente que é realmente cabecinha de Ozempic, que é o apelido que a gente escuta na internet, porque não tem músculo, entende? E, às vezes, até, assim, as enzimas pancreáticas já estão ali meio que gritando. É normal levar um pouquinho, mas gritar... A pancreatite se anunciando porque a pessoa está fazendo abuso, no caso, entende? Então... Usar sem acompanhamento. Tem todo esse que cuidado, é muito complicado. É muito complicado. E o que acontece? Aconteceu comigo muito. Eu chego nos lugares, eu fiz um vídeo esses dias na internet, eu não costumo fazer vídeo da minha vida pessoal, assim, mais profissional, né? Eu fiz um vídeo, marquei o doutor até, eu fiz um vídeo... Eu tava caminhando, fazendo exercício. Cara, eu tô há 4 meses acordando às 5 horas da manhã e às 6 indo pra academia. Tu perdeu quantos quilos? 30. Eu chegava na frente dos meus alunos e eles diziam assim, é a caneta, né? É a caneta, né? Isso Tu tá aí, usando né? a caneta? É bem isso pra nós também. É o irmão Jairo, né? Ah, Só o irmão Jairo. Eu chegava, antes eles me chamavam de gordo, agora é a caneta. O Cara, canetinha. aí encheu o saco. Nunca Não, tão- sério. Aí aquele dia de manhã, eu saindo frio, eu todo encapuzado. Esse cara, eu vou ter que gravar isso aqui, não é possível. Daí eu disse, pelo amor de Deus, parem de falar que é só a caneta. Porque a caneta, o que é a caneta? A caneta é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. É uma das ferramentas de transformação que te ajudam a fazer a tua transformação de vida. Né? E isso foi que marcou muito quando você falou isso, Matheus. Por quê? Ela é uma ferramenta. Ela não é só a solução sozinha. Entende? E aí o pessoal tem que entender isso. E aí precisa de mais informação. E aí vem as desinformações. Porque a internet está cheia. Ah, deu isso, deu aquilo outro. Ah, o efeito é a caneta. Não é a caneta, gente. A caneta é só uma das ferramentas para que a gente possa emagrecer. Querer ir pra praia de carro com ar-condicionado, que anda mais e ir de Fuca. Então, tipo assim, é um auxílio a mais. Mas tu vai chegar. Se tu ir de Fuca, tu vai chegar. Se tu só fazer sem a medicação, tu vai chegar. Só que vai demorar mais,
vai sofrer mais. E muitas vezes tu começa a emagrecer, daí daqui a pouco estaciona, e aí daqui a pouco tu começa a pensar, vou desistir, e não continua. Aí, com a medicação, tu acelera um processo que tu levaria muito mais tempo. Só que tu vai mudando teus hábitos. Só que tu tá enxergando um resultado. Tu tá te olhando no espelho e tá vendo que tá tendo uma mudança. Então, isso te empolga mais também. Sim. E a gente, querendo ou não, o ser humano é assim. A gente vai querer ver o resultado e vai se empolgar mais. Então, a medicação é um auxílio. É um auxílio que a gente tem e que eu sempre digo, tu ir pra praia de Ferrari ou de Fuca. Com a Ferrari tu vai mais rápido, tu vai ter um conforto maior, vai ter uma experiência melhor. E a medicação vai te dar isso aí. Pode falar? Tu acha que... Faz a pergunta para ele, eu acho, e depois eu acho que vamos fazer um exercício aqui. Não? Pode fazer? Eu acho que a gente podia fazer um exercício, assim, de mais ou menos de 5 a 10 coisas além do Monjaro. Que teve que mudar. Vamos pegar ali a primeira delas. A mudança de hábito, então, o que é? Introduzir o hábito para poder fazer a musculação por causa da perda da massa magra, que a gente vai não ter fome, né? Eu acho que é uma das coisas, aí vai perder massa magra, então tu tem que fazer essa reposição com a academia, e aquilo ali vai te gerar um hábito. Segunda coisa, a questão da nutricionista, que é muito importante. Então, cuidar da tua alimentação, isso é uma das coisas importantes. Me ajuda, doutor, vai me ajudando lá, porque... né? A questão da reposição de vitaminas, que é uma coisa importante também da gente poder fazer, né? O que para mim mudou, e aí eu vou pegar esses 4, aí o doutor pode complementar, mas o que para mim o Monjaro ajudou? Ele mudou a minha cabeça, a minha compulsão, o meu pensar em alimento, aquilo ali mudou muito, né? Mas aqui eu citei 3 coisas já que poderia ser citado mais. E aí que tal? Eu vou usar esse teu caso como exemplo. A individualização do teu caso, você teve que tomar mais algumas coisinhas também, né? Lembra? E essas coisinhas que tu toma, é tu que toma. Isso não é uma receita de bolo. Porque é individualizado. Isso é baseado na causa da tua obesidade, entende? O Guilherme já toma outra coisa, é diferente. E por que isso acontece? É como eu disse. Não existe um remédio santo e milagreiro que vai resolver tudo. Não é sobre remédio, é sobre você individualizar a conduta e traçar um tratamento com início, meio e final, sabe? E você sabe por que eu acho interessante a terceirização? Porque eu sou médico, certo? Mas eu não cuido de mim. Porque eu percebo que eu traçar um plano para mim mesmo e seguir é uma coisa. Um terceirizado fazer isso é uma pessoa que está livre das minhas emoções, digamos assim. O cuidado é muito diferente, sabe? Ela vai pensar de uma forma muito mais racional. Vai me olhar como humano, vai me acolher, vai me ver, de fato, como um paciente. Eu preciso ter essa humildade de ser paciente. Porque terceirizar esse cuidado é importante. Ela vai me ver de fora e vai enxergar coisas que eu, de dentro, não consigo. Através dessa individualização, ela vai enxergar que eu preciso tratar gênesis, casos específicos, coisas específicas, perdão, que são inerentes a mim, não são inerentes a Paola, ao Guilherme, ao Cristiano, entende? Eu acho que é esse o grande fator que a maioria das pessoas estão ignorando. E vai por mim. Uma epidemia de sarcopenia já está sendo pronunciada. Já estou vendo muitos profissionais falando sobre isso, inclusive profissionais de grande gabarito. Assisti um congresso agora, tem umas 3 semanas, ministrado por Harvard, o maior congresso de obesidade, é o Black Coast, que tem, acontece todos os anos. Esse foi o 36º, se eu não me engano. E é a grande preocupação de todo mundo. As pessoas vão perder a autonomia. A gente está criando uma classe de pessoas, imagina idosos, 65, 70 anos, e todo mundo precisando de alguém para limpar o próprio traseiro, porque infelizmente aquela pessoa não tem mais força. Mas eu acho que a diferença daí também vem do profissional. Porque tem muitos que trabalham com emagrecimento, mas não fazem a gente entender essa mudança de hábitos e de entender que tu vai emagrecer com a medicação, mas tu tem que fazer exercício, tu tem que, Eu acho que é isso também. O profissional tem diferença.
nisso, de não simplesmente só dar o remédio e fazer o tratamento e manter aquele paciente para ele, né? Que é o que a gente falou lá no início, né? Com certeza. Não, tem que mostrar, tem que ensinar que não, tu precisa fazer o teu exercício também e te manter depois, Sim. né? Não somente com medicação. Quantos quilos você perdeu, Paulo? Deu 20. 20 quilos já? Uhum. Mudança, hein? Meu Deus. Você ainda tá naquele processo, né? Indo pra finaleira do teu tratamento. Que daí a gente achou, né, que tava bom, mas aí a gente quer sempre um pouquinho mais, né? O Cristiano ainda tá mais, assim, da metade pro final agora, né, Cristiano? Eu ainda falta 10. Em torno de uns 10 ainda. Vai chegar. Sim. Eu já tô alcançando quase a Fernanda, a minha esposa. Ela tá É a mesma coisa? É. Ele tem um ritmo, a esposa Aham. tem outro. Isso aí. Entendeu? É que nem eu e o Guilherme. É diferente. Nossa, diferente. ficava braba com ele, assim, meu O Deus Guilherme do já céu. tá voando, né? É, tipo, Tô no... Quantos quilos emagreceu, Guilherme? Eu, assim, desde... Eu cheguei até 110 quilos, né? Mas aí depois eu passei um tempo, daí perdi um pouco, fui perdendo um pouco e tal. Mas quando eu cheguei, eu tava com 91. Mas eu baixei para 78 quilos. E aí depois eu ganhei Massa, daí. 8 quilos de músculo. Daí. Nossa, Tá voando, cara. Vi impedância dele, eu me assustei, me apavorei. é muito bom. É muito bom, a gente não comentou sobre as roupas, né? nossa. Tá louco. Isso aí não tem que... Eu fui Vai, comprar tem que essa trocar semana a primeira roupa. vez. Fui comprar camisa nova. Eu tinha mais, a coisa séria, mas... É muito... Antes a gente comprava o que servia. Ou Agora nem tu pode ia, né? escolher. Eu nem ia Isso não tem prazer. nas É um lojas prazer mais. muito bom. Isso é outra coisa, assim, ó. Uma dica que se puder dar para as pessoas para entender aonde que tu tá é quando tu não quer mais saber de loja, sabe? De roupa. Quando tu continua usando o que tu tá usando há 10 anos, porque ali tu tem que começar a te perceber, sabe? Não é os outros falar, porque os outros falando às vezes é muito pior. Porque tu tá acima do peso. Quem manda no meu corpo sou eu, aí tu começa naquelas, né? Porque eu vou comer mais, porque tu não manda em mim. Então, a gente tem que se notar isso, né? De, cara, eu adorava ir nas lojas, antigamente. Depois, meu Deus, usava só o que tinha dentro do guarda-roupa, não queria mais saber dessa conversa. Então, ali eu vi que realmente alguma coisa estava errada, Eu vi né? que a coisa tava feia. Quando eu fui na 25 e não achei roupa pra mim. Imagina. 25 de março? Eu te juro, mano. Eu fui na 25 Uau. em São Paulo e não encontrei roupa pra mim, cara. Eu fiquei apavorado. Eu saí frustrado. Se ver São Paulo na 25 e no Brasil, tu não achar roupa pra ti. Tive que comprar abrigo, cara. Abrigo, casaco grande, uma calça Pra jeans, mulher, uma as roupas é camisa. tudo estampado. Eu queria tudo comprar uma grande. camisa, cara. Não achei, cara. Não achei. Procurei. Pode ter, né? Mas eu bati perna o dia inteiro e eu não achei. Cara, É complicado. Foi bem difícil. Eu falei para uma vez que eu não tinha vontade nem de ir no supermercado mais. Aí eu, professor de educação física. Primeira coisa que eu escutava. Eu olhava. Qual é a tua profissão? Professor de educação física. Eu já fazia assim. Olhava assim, né? Como assim? Aí eu já dizia assim, professor de educação física não pode ser gordo. Já tinha Então, médico não pode ficar doente, dentista não pode ter cárie. Isso aí. Já tinha mais ou menos. ele ensaiou as defeitas já. Já tinha ensaiado, sabe? Então, isso é muito... mas é ruim, é verdade. Cara. A gente tem que fazer as coisas da nossa profissão pelo exemplo. É verdade. Não adianta, você entende? É porque é difícil, tu não vai querer procurar um dentista se o dente dele não é bonito, né? A gente tem esse preconceito, mas a gente tem que entender também que às vezes a pessoa não tá numa fase muito boa ou que não, né? Tem tudo isso, né? Tem o momento de perceber que precisa dessa mudança, né? Com certeza. É importante. Galera, caminhando para o nosso finalzinho do nosso episódio, o que vocês diriam? A gente sempre faz essa pergunta. Para aquelas pessoas que vocês abandonaram lá atrás, e vocês não vão voltar a ser pelo que eu estou entendendo aqui. O que tu diria, Paola, para aquela Paola lá de trás?
tchau pra ti. Se Deus quiser, nunca mais eu quero te ver, né? E daqui pra frente só melhorar cada vez mais. Não tem saudade nenhuma. Nenhuma. Não, E ela achava que ela ia conseguir estar aqui assim agora? nunca. Nunca. Não imaginava. Andando de bicicleta 25 quilômetros. Meu Deus, é verdade. Não, nunca. Queremos 40, né? A gente andou de bicicleta no sábado, cara. Aham. Ah, 25 quilômetros. 25 km. Só pra começar, né? A gente vai chegar Cara, em 90. Primeiro, né? Tem que chegar em 90. Primeiro. Tem que chegar em 90. Tem que chegar no meio Iron, pelo menos. É, daí tu começa a ver que tu pode, né? Não tem essa. É difícil de sair, Agora, né, daquele se buraco. me dissesse lá atrás, não, daqui a tantos anos tu vai estar voando de bicicleta e de academia e coisa, eu não acreditaria também. Parecia que não cabia mais na nossa vida, né? Uhum. E o que que tu diria, cara? Ah, eu diria, cara, começa logo, vai, tu tá perdendo muito tempo, Demorou. cara. Tu tá perdendo tempo de vida. E tempo é uma coisa que quando a gente perde, a gente não tem mais. Não volta. O minuto que passou, tu já passou. Então, eu ia dizer que começa logo que tu tem muito para viver ainda. Engraçado, quando a gente descobre, parece que uma porta se abre, né? Do tanto de possibilidades que você tem. Esse aqui mesmo abriu uma hoje. Tô sabendo. É, verdade. Vem junto, né? Vem junto, cara. Impressionante. E parece que acompanha a tua mudança. Parece que as coisas estão mudando ao seu redor, mas na verdade é você mudando e influenciando o teu ambiente, não tem? É exatamente isso. Você fica mais disposto para muita coisa que tu não tinha. A questão cognitiva muda também, né? Total. Isso é uma questão muito importante, né? O nível de concentração aumenta muito mais, o nível de disposição aumenta mais, a própria testosterona ajuda muito nisso. Então, acho que é muito importante isso. Cara, o que eu diria? Dizer assim, ó, viu que dá? Viu que tu consegue? Não é como tu estava pensando. Ah, já tô velho demais, já não adianta mais. Viu que tu vai conseguir? Viu que não é tão ruim assim ter essa transformação mais uma vez? E principalmente, se precisar transformar mais alguma coisa, vai em frente, vai com fé e vai que vai dar certo. Isso eu diria para mim. Cara, é importante isso daí. Porque a gente é metanoia o tempo todo, é mudança de mente o tempo todo. Porque é assim que a gente cresce, né? E é assim, como a gente estava comentando. Você muda, teu ambiente é influenciado por essa mudança e muda também. E no final, é tu contra tu mesmo. Sim. Não tem. É tu contra tu mesmo. Ninguém vai te dizer. Eu, quando eu tive essa função, por exemplo, quando eu fui fazer a minha internação, eu decidi. Isso aí. Muitas pessoas me falaram antes. Ah, tu tem que mudar. Ah, tu tem que parar de beber. Ah, tu tem que fazer aquilo. Não adianta. Não, ninguém vai te convencer. Ninguém que vai te dizer que vai... Ninguém vai fazer com que tu vai emagrecer te dizendo que tu é gordo. É tu que tem que botar na cabeça que tu tem que transformar a tua vida. É a mesma E aí coisa... tu tem que dar o primeiro passo. E aí entra aquele clichê, né? O primeiro passo não é para te levar aonde tu quer chegar, é para te tirar de onde tu está. Isso aí, Verdade. verdade. Eu tenho uma frase aqui: cuidar do corpo não é idolatrar a aparência, é honrar o Criador. Também, né? Que a gente fala, né? É o templo do Espírito Santo. Não adianta. Como que tu vai cuidar dos outros? Porque isso também ele falou pra mim assim: ah, no mínimo tu sempre cuidou dos outros, larga tudo pra cuidar dos outros. E eu, chorando já, né? Eu falei, sim, me esqueci de mim, de verdade. Mas tu vai querer ver teus netos? Tu acha que tu vai conseguir? Eu falei, não, por isso que eu tô aqui. Tu tem que me ajudar, eu preciso. Hã? Tu não lembra? Aham. Cara. Na verdade, tu é usado, né? É esse o detalhe, né? Tu é usado por aquele lá, né? Que vem pra abrir os olhos da gente, fazer a gente viver aquela vida que ele deu pra nós, né? Que é isso que a gente tem que honrar, né? Por a gente estar aqui, a gente tem que agradecer, tem que cuidar mesmo do corpo. Tu sabe, Matheus, que tu tá fazendo uma coisa que ela é talvez muito maior do que só a medicina, cara.
no que tu faz. E eu sou um cara durão, assim, pra me render a esse tipo de coisa, assim. Mas tu tá fazendo muito mais do que medicina. Tu tá transformando não só a vida física das pessoas, tu entende? Tu tá conseguindo fazer algo que a medicina não consegue fazer. É impossível ela fazer. Não. Você entendeu? Eu acho que isso é muito interessante. E aí entra a questão espiritual, cara. Eu acho que realmente eu dou glória a Deus pela tua vida, por Deus estar usando a tua vida para estar transformando a vida de tantas pessoas. É verdade. E aí nós temos esse compromisso. Eu acho que eu até assumo esse compromisso, comecei a fazer isso até hoje de tarde já passei no Instagram para o pessoal lá, que quem vê a nossa transformação precisa saber como que a gente chegou nisso Claro. e quem nos levou para isso, tu É. entende? E aí não se trata de dinheiro, não se trata de medicina, não se trata de profissional. Se trata em cuidar das pessoas. É isso. Se me perguntam quanto eu gastei com isso, eu disse assim, cara, eu não gastei nada com isso. É. Com o que eu tive na minha vida transformada, eu não gastei nada. Eu gastei foi tempo de não ter feito isso antes. Antes. Que o dinheiro a gente trabalha e vem, mas o tempo a gente não ganha mais. Entendeu? E, cara, pra mim também, eu se tivesse que pagar tudo de novo, pagava tudo de novo e assim, ó, de olho fechado. Eu disse, eu vou fazer Vale cada centavo, um só cartãozinho fala de assim. crédito, vou deixar lá na clínica, ó. Pode deixar aí, esse aqui vai estar Pega pra escrito, ti, né? pega pra ti e vamos lá. Porque, Isso cara... nem é pelos medicamentos, né? É pela conversa, pela mudança da Não, nossa cabeça, né? Isso aí, cara. Que Tudo nem uma mentoria, nem felicidade, um, né? sei lá, que nem tu falou antes, um PNL, não tem. Não paga, né? Também não sei Essa o que é. mudança. A glória de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. A É glória verdade. dele. Porque É. só ele mesmo. Enfim, gente. Mais um episódio. Muito obrigado pela audiência de vocês. Meu coração fica extremamente feliz. Me regozijo muito de estar sempre aqui. Não é... Quero dizer isso muito claramente. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com essas pessoas. E com coisas maiores do que nós. Eu só agradeço por estar participando de tudo isso. Só gratidão e, como eu disse, não tem a ver comigo. Esse episódio não é para isso, mas que de alguma forma alguém se identifique com alguma coisa e aí onde tá, talvez a gente nunca se conheça, talvez você não conheça ninguém daqui, nunca na vida, mas você se identificou com aquela frase que aquele cara falou, poxa, eu era assim também, talvez você não tinha mais esperança. E aproveita agora, toma uma decisão na sua vida, busca ajuda e saia dessa inércia. Porque, como eles falaram, tem jeito. Não precisa ser assim para sempre. Tá bom? Um beijo, que Deus abençoe você, seu coração, que você tenha muita paz, seja lá onde é que você está, e que tudo que você faça seja próximo. E é isso aí.